Turma, vou trocar uma ideia com vocês aqui. Eu já tinha feito um vídeo desse um tempo atrás aí no canal sobre se ainda vale a pena, né, em vista do fato aí da chegada, né, das novas Hornets no mercado, se ainda vale a pena pegar uma Hornet mais antiga, que a última foi lançada aí em 2014, né? Então, ou seja, a última tem 11 anos. Essa aqui que eu tô em cima, que é a minha, é uma 2009. Então, de 2009 para cá, tem aí seus 16 anos, né? Então, os pontos que a gente precisa fazer ressalvas aí, né? Muita gente critica o investimento, no caso, tudo vai depender da pessoa, né? Pode ser investimento ou pode ser gasto. Para mim é um investimento porque isso me traz uma saúde emocional, uma concretização de um sonho. Então, você estar realizado no mundo, na vida, isso é um investimento. Então, para mim, eu considero como um investimento, porque eu me sinto realizado em ter adquirido uma moto que eu queria desde a minha infância. Então, para mim, é um investimento. Mas tem gente que critica. Geralmente, a geração que gosta dessas motos mais antigas estão na faixa de idade aí, como a minha, próximo dos 30 anos, ou mais ou menos um pouquinho. Por quê? Porque foi quando essas motos foram lançadas lá atrás, né? A gente estava aí bem criança, jovem, adolescente. Então a gente via aquilo na rua, uma novidade, a gente vislumbrava isso. Então isso ficou no imaginário e ficou na mente da gente, na intenção de realizar, de concretizar aquelas palavras que a gente dizia, que um dia eu vou ter uma. Independente do tempo, tá? Então, assim, eu acho que todo sonho, independente do tempo que vai levar para você realizar ele continua sendo um sonho. Ele pode estar ultrapassado em questão de tecnologia, mas ainda continua sendo seu sonho. Então, quem gosta, como eu disse, dessas motos, são pessoas que estão próximo dos 30 anos. Algumas mais, né? Também. Nem todos, né? Que vão gostar dessas motos. Alguns criticam, né, por comparar, né, o preço que essas motos hoje estão no mercado em relação a produtos mais tecnológicos. Realmente, a Hornet, por ter caído no imaginário, né, da juventude, ficou bem cobiçada, né? Já tem ponto negativo para furto, né, roubo, mas também caiu nas graças aí do imaginário da turma. Tem uma branquinha ali, ó. A última geração ali, ó, bonita. Então, ou seja, é uma moto que ficou muito bem falada. Por ser Honda, né? Produtos confiáveis também, mas por ser uma moto boa. Então, assim, e quando ela foi lançada, as motos que foram lançadas que se aproximavam da mesma categoria, elas talvez não entregavam o que a Hornet entregava. Em produtos prêmios, né? Componentes prêmios na construção, potência, velocidade, entendeu? Design. Então isso tudo influenciou aí a Honda ter criado esse nome que ela ainda tem. Então, porque a Honda trouxe ela novamente ao mercado, né? Uma virada aqui e voltar. Então, ou seja, como eu disse, muita gente ainda critica por esse ponto. Então, pelo que eu falei, né, por isso que a Hornet ela se mantém cara. Um desses princípios. Mas outro fator também que contribui para ela se manter cara no mercado, que é difícil de achar uma inteira. Quem tem uma inteira vai pedir muito. De vez em quando eu fico passeando no OLX, no Marketplace do Facebook, para me ver as Hornets que ficam à venda. Então, você vê Hornets pela FAP,
pela FIP, né, no caso, a turma pedindo preços aí, talvez até um pouco acima, em algumas bem surradas. Então quem tem pensa assim, eu não vou vender a minha moto, que está muito mais conservada, no valor de FIP, né? Sendo que tem outras surradas aí sendo entregues aí com um valor próximo, mas não tão conservadas. Então, nesse quesito, eu concordo, né? Então, assim, quando eu comprei a minha, final de 2021, dezembro de 2021, então vamos contabilizar 22 para cá, tem 3 anos. 3 anos e pouquinho aí que eu tô com essa moto. Não tenho nada a reclamar, paguei a mais por ela. Então, na época eu paguei 35. Era uma moto aí, a FIP dela tava próxima aí dos 32, 31,5 mais ou menos. Então eu preferi, pelo estado de conservação, conhecer a pessoa que me vendeu, saber do histórico da moto. Então isso aí, ele é válido para você adquirir, você pagar um pouquinho a mais. Então, ou seja, você paga mais pela confiabilidade de não assumir uma bomba. Então eu acho isso válido. O que não é válido é pessoas que aproveitam disso para pedir muito a mais. Então, ou seja, vamos supor que essa moto aqui, a FIP dela tá 35. Dependendo do estado de conservação, você pedir 5 mil a mais, eu acho válido. Mas às vezes a gente vê aí pedindo aí 10, 15 acima. A gente já tá cansado de ver anúncios desse tipo. Então, assim, são preços exorbitantes. Deixa eu ver mais outro fator aí. Voltando, né, na questão da Hornet que chegou. Antes, a gente tinha o nome Hornet, em que todos os modelos possuíam 600 cilindradas, né? O que diferenciava elas eram os modelos, né, pelos anos, algumas tecnologias diferentes, mas eram todas 600 cilindradas. Hoje, a Hornet, a Honda pegou esse nome e destrinchou ele, subdividiu ele. Então o Hornet hoje não sai com todas a mesma cilindrada. Então a gente está aí no mercado a 500, 750 e 1000. Um ponto positivo nisso é que agora o pessoal, eles vão poder, principalmente quem está começando, vão poder já entrar numa moto de média cilindrada. Antigamente, vamos supor, a pessoa está tirando carteira hoje, 18 anos. É possível pegar uma Honda dessa? Claro que é possível. Tudo vai depender do bom senso da pessoa, né? A maturidade ali de aprender aos poucos com a moto. Porém, a gente sabe que 18 anos a pessoa ela é muito facilmente suscetível à emoção e à indução de outras pessoas. Então, ou seja, para fazer gracinha, tá acompanhado, então o risco é muito grande. Então, por que seguros são tão caros para pessoas que não são casadas a partir de 5 anos? Porque não tem aquela maturidade emocional ainda, entendeu? Então, é muito arriscado. Então, com a moto com menor potência, com o nome Hornet, a pessoa vai conseguir progredir cilindrada aos poucos. Então, vai atender vários públicos diferentes, entendeu? Para mim, que já estou mais experiente, continuo aprendendo, né? Mas já estou mais experiente, não só pelo fato de ter a Hornet, ter 3 anos andando na Hornet, mas pelo fato da minha habilitação, sei lá, de 2010, eu já ter possuído uma outra moto, a Twister, 2007, carburada, né? Então isso também já me dá uma bagagem de experiência. Hoje em dia eu também já sou mais velho, como eu falei, acima dos 30, casado, então tem uma outra maturidade. Então, por exemplo, se eu fosse galgar hoje uma moto, a minha bagagem já é bem confiável para passar numa maior cilindrada. Então,
Claro que tudo dependeria de condições, eu poderia passar por uma Hornet 1000. Eu iria pular 750 e passar por uma 1000. Agora, quem está começando, é o ideal, né? Não é restritivo, apesar que eles estão querendo implementar uma lei, né? De diferentes categorias de CNH para cilindrada de moto. Assim, cara, o que a gente percebe, principalmente no nosso país, né? Que a gente cria muita coisa, muita lei para controlar a sociedade. Em alguns momentos, infelizmente, isso é preciso. Mas é triste, por quê? Porque você tira o poder de escolha do ser humano, entendeu? O poder de aprendizado. Então, a gente está todo momento sempre sendo tutelado pelo Estado. Isso é para evitar acidente? Beleza. Pra evitar acidente, nesse ponto é bom, mas o ruim é que a gente fica sempre sendo tutelado pelo Estado, entendeu? É óbvio que a gente tinha que ter essa maturidade conosco mesmo, né? Mas é uma realidade. Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho da moto, para vocês poderem ver. Uma moto 2009, né? Como eu disse para vocês, uma Hornet 2009, segunda geração. E em questão assim de estética, não há o que se falar. Linda. Linda demais. Eu vou filmar aqui o telefone para vocês poderem ver. É uma 2009. Ela tem ABS. Tá? Eu peguei essa moto ela tava com 17 mil praticamente. Hoje ela tá com 25. Mas olha só o estado de conservação dessa moto. Olha, as pintas de fábrica ainda. É uma moto que não tem histórico de vazamento. Essas motos, eu falo a fabricação dela mesmo, de fábrica, de originalidade dela, ela não tem esse histórico de vazamento. Então é uma moto bem íntegra aí com essas vedações. Olha, você vê, ela já vem com ABS. Então eu preferi pegar essa moto em relação à carburada, porque o meu sonho começou com a carburada, né? Mas por alguns recursos a mais que essa versão trazia, por exemplo, medição de nível de combustível, ABS, suspensão invertida, injeção eletrônica, o próprio design dela diferenciado, né? Me fizeram escolher ela ao invés da carburada, porque o meu sonho, na verdade, era amarelinha carburada. Para quem eu tinha uma Twister amarela, quando eu colocava uma do lado da outra, ela é parecida, né? A gente se sentia um pouco tentando se imaginar numa Hornet, mas era sem comparação. Mas por isso que eu preferi pegar desse modelo. Então assim, cara, sem detalhe a moto, olha o farol dela, o vidro, caso o plástico, né? Sem aquele trincado, muito conservada, cara. Isso aqui também, ó, o vidro do painel dela, ó, como eu disse aí, tá com 25 mil. O vidro do painel dela bem espelhado, sem tanto riscado. Então, galera, até para quem tá pegando moto nova, não fica tentando tirar poeira de painel com paninho, essas coisas, tudo você vai riscar. Tá com poeira, deixa a poeira lá até você puder lavar a moto, porque aí você não risca o seu painel, entendeu? Eu canso de ver, isso vale para carro, para moto. Eu canso de ver painéis, né, com o acrílico todo riscado, fica feio, cara, fica muito estranho. Olha só, é uma coisa linda de se ver, cara. Isso aqui é uma coisa de outro mundo. Lavei ela ontem, dei uma lubrificada na corrente. Então, cara, esse nome aqui, cara, é incomparável. Tem gente que critica muito, é gosto, né, cara? Mas isso aqui pra mim, cara, não tem melhor. Não tem melhor. Olha só que visão. Essa moto é show de bola. Show de bola.
Então, ou seja, você coloca uma moto dessa do lado de uma moto mais nova, cara, não fica esteticamente, cara, chama atenção, talvez até mais do que uma moto mais nova, porque o estado de conservação dela, e ela é uma moto bonita. Pra quem não conhece e vê uma moto dessa, vai falar que essa moto tem 16 anos de fabricação? Não vai. Parece que saiu da fábrica, então tudo depende de conservação, entendeu? E eu mantenho ela sempre original. Só esse trem aqui que eu coloquei, né, pra colocar câmera, suporte, retrovisor tá original. Coloquei isso aqui pra me pôr um baú às vezes. Não é uma moto que combina muito com baú, né? Mas às vezes a gente precisa pra fazer uma viagem mais longa. Como eu sou casado, a Dom Maria geralmente carrega muito mais coisa que a gente, né? Então eu coloco um baú nela para poder ajudar nisso. E esse suporte aqui de baú, ele acaba sendo não tão feio, entendeu? Porque ele acompanha a estética da moto, tá vendo? Então não fica aquela coisa saltada para cima muito feio. É uma moto linda, cara. Ó, uma moto show de bola. Ah, coloquei isso aqui também, ó. A tampa, né, do óleo, eu coloquei esse daqui até para me evitar, né, alguém querer abrir. Tá meio saltado aqui um pouco, mas distorceu um pouquinho a iluminação. Mas eu coloquei para me evitar de alguém querer abrir para fazer sacanagem, né? Que infelizmente isso acaba acontecendo. Bastante original. Ela tem uma pequena abertura ali no caracol dela ali, ó, mas não tão aberto, né? Mais fechadinho. Não é nada para fazer bagunça, é só para dar um barulhinho mais bonito dela. E esse escapamento, cara, ele foi muito bem projetado para essa moto. Por isso que eu não mudo nada dela. Moto linda, linda. Então, ou seja, cara, se achar uma moto dessa aqui íntegra, pra você que gosta desse tipo de moto, desse modelo, vai atender muito, cara. Vai atender demais. Uma moto excelente. Então, vou dar mais uma voltinha nela. Aí, igual eu falei, se for uma questão de sonho, de realizar concretizar um desejo antigo, é válido demais, cara. Você procurar bem, entendeu? Agir não somente com emoção, agir com também razão. Deixa a emoção um pouquinho mais pesada, porque senão você não faz, mas age com razão também. Por quê? Senão você vai pegar qualquer coisa, entendeu? Qualquer coisa você vai brilhar os olhos, porque essa moto, pela estética dela, mesmo ela tão surrada, ela chama muita atenção. Então, você vê uma andando aí, você já fica doido, mesmo ela tão surrada. Então vai com razão, olha direitinho. O ideal é você comprar com alguém que você conheça. Cara, sem pressa, sem pressa. Eu olhei demais. Cuidado com golpe, entendeu? Gente, quando eu fui comprar a minha, eu tentei buscar também a última versão mais nova. Tentei comprar a que saiu 2012 pra frente, né? Que já não tem mais esse painel saltado aqui, que é tudo conjugado, o farol com o painel. Quase caí em golpe, entendeu? A gente falando que tem que só pagar umas prestações nela porque tá presa por causa do banco. Eu só quero o valor que eu paguei. Você corre disso, cara. Procura alguém que você conheça, conversa bem, troca ideia, do que você pegar uma bomba aí. E se gastar um pouquinho a mais pelo estado de conservação, não tem problema, cara. Não tem problema. Agora, se não é uma questão de realização, você quer custo-benefício, aí talvez compensa você olhar uma moto mais recente. Você vai ter outros atributos, né? Controle de tração, controle de freio motor, e um monte de outra coisa. Mas são motos que vão perdendo um pouco a raiz dela, né? Que é uma raiz mais de controle do piloto, para um sistema que ele é mais autônomo. Vai ficando cada vez mais autônomo.
controle de tração, isso tudo você vai perdendo aqui na tocada da moto. E cara, o gostoso da moto é você com prática, é você saber segurar a moto, saber lidar com ela. É uma moto excelente. Tá dando uma puxada aqui, ó. Ó. Olha esse. Ó. É uma moto bruta, cara. É uma moto naked, né? Passou de 150 ali, você já começa a ser não querer ficar pra trás. Não é uma moto que dá pra você ficar todo o tempo andando próximo de 180, 200 por hora, mas é gostoso você dar uma esticada dessa. Então, ou seja, é uma moto de 16 anos, mas, cara, o visual dela é muito atemporal. E é Hornet, cara. Isso aqui é um T grandão. Se é que vocês me entendem. É uma moto gostosa demais, cara. Tá devendo eu comprar um amortecedor de direção pra ela, né? Pra ela ficar mais... É uma moto que assim, ela não tem... É pra ficar claro aí, ela não tem histórico de ficar tremendo direção não, tá, turma? Isso tudo é irregularidade. Seja da pista, ou uma moto que não tá conservada, ou até o piloto. Por que eu falo piloto? Já aconteceu dessa moto estimar comigo e foi culpa minha. Eu até vi nas gravações depois se eu tinha passado em cima de algo, mas o que aconteceu? Eu dar nela uma esticada e fazer progressão de marcha, eu tava forçando demais a embreagem aqui, o peso da mão na embreagem, tava fazendo o guidão tremer. Então um dia eu tava próximo de 150, fui progredir a marcha, né? Pesei demais a mão, ela vibrou, foi rápido, voltou. Você vê que é uma moto que ela não é de praxe ficar querendo vibrar, não. Então é cuidado do piloto, mas é sempre bom você ter um amortecedor de direção. Então, se Deus quiser, futuramente, apesar de ter 3 anos que eu tô com ela, né? Eu não fico puxando toda hora forte com ela, então, por isso que eu ainda não coloquei, mas é um desejo meu futuramente colocar um amortecedor de direção nela. Mas, cara, é uma moto excelente. Você dá uma puxada nela, você tá doido? Cara, eu não sou assim. 3 anos que essa moto tá comigo. Peguei ela bem conservada e eu mantenho ela bem conservada. Quando eu comprei, ela já tinha feito a revisão, né? Então eu tô programando para ano que vem, se Deus quiser, eu fazer a revisão nela. Eu falo revisão mais complexa, né? Fazer lubrificação de caixa de direção, ver como é que tá, ver os cabos também de acelerador, o A e o B, ver cabo de embreagem, coisas mais internas da moto. Mais externa eu troco de ano em ano ou 10 mil. Eu uso um óleo sintético da Motul, o 7100, então eu acabo fazendo de 1 ano ou 10 mil. Então acaba sendo de 1 ano, porque eu não rodo 10 mil no ano. Aí eu troco o óleo e o filtro, entendeu? Eu tô usando 20 W50, mas eu vou passar por 15 W50. Dei uma pesquisada aí e essa numeração do óleo, né? Realmente o primeiro número é a viscosidade dele a frio, né? E o segundo número é a viscosidade dele a quente. Então a quente eu não vou alterar, por causa que é o padrão da moto trabalhar com 50. Fator de viscosidade 50. Mas a frio, a gente mantém ele, quanto menor o número, mais fluido, né? Mais rápido ele corre no motor, ele não fica tão viscoso. Eu vou colocar um 15 W50, porque aí ele lubrifica mais rápido. Então não é ponto de risco para o motor. E vou manter no sintético. O antigo dono colocava sintético, eu vou manter no sintético. É mais caro? Mas pra mim vale a pena, cara. É igual o seu coração. Você quer manter seu sangue limpo ou você quer ele vacaiado? Então, eu acho que vale a pena. Moto show de bola, cara. Você tá doido, isso aqui é gostoso demais. Tudo a gente tem que usar com bom senso.
Mas então, ô, turma, é isso, cara. Pra concluir, eu acho que vale a pena sim, mesmo em 2025, você encontrando uma moto que ela esteja conservada, vai depender do valor, você não precisa pagar valor exorbitante. Você, por exemplo, essas empresas de Instagram aí que fica colocando aí Honda de 2014, 2012, 50 mil. Não precisa disso. Compra com particular mesmo, entendeu? Procura direitinho, conhecido, procura o histórico da moto. Não pega moto de cara que não cuida, entendeu? E você vai ver logo de cara moto que não, o cara não, você percebe que a moto tá muito mexida, entendeu? Moto muito mexida, eu evito até de mexer, de fazer negócio. Por quê? Você acaba perdendo o histórico. Então é fácil você identificar uma moto que foi muito mexida. Um escapamentozinho ali, beleza, mas às vezes você vê um painel de outra cor, porque esse ano dessa moto aqui, o painel ele é cinza. Você vê os parafusos que não são originais, entendeu? Aí tocou muito as manetes. Então, uma moto muito mexida é um indício de que o cara mexeu muito na moto. Talvez o cara é caprichoso. Mexeu, mas é caprichoso. Nossa, jogou alguma coisa de mim. Mexeu, mas é caprichoso. Então, assim, mas eu evito. Eu acho que o originalzinho não deixa nada a desejar. Então é isso, então. Obrigado aí por assistir até aqui, tá? Eu não gravo muitos conteúdos porque eu não fico só por conta disso, né? Acaba sendo um hobby. Então, ou seja, eu trabalho, tô estudando também, a gente é casado, então a gente tem o tempo dividido com muitas outras coisas e acaba que não sobra muito tempo para fazer conteúdo. Então por isso que eu não tô sempre por aqui, mas em algum momento ou outro vai aparecer um videozinho meu aí. Eu agradeço aos inscritos. Eu acho que cada inscrito é uma pessoa. Eu devo ter aí uns 120 inscritos. Vale a pena, né, cara? A pessoa tá te seguindo. Então, assim, a gente fica, tem hora assim, 120, tem outro tem milhões ou 1000. Mas, cara, bota 120 pessoas aí. Dá pra encher quase 3 ônibus. 3 ônibus, tá vendo? Então é muita gente, então eu agradeço aí. Obrigado por curtir, pra quem gosta de moto. E é isso aí, turma. Um abraço pra vocês aí. Valeu!